Olá, seja bem-vindo. Nós somos a Consciência Hebraica e hoje vamos apresentar para você mais um capítulo de um curso fantástico que eu creio que vai tocar muito você. As Parábolas de Jesus. Nós já estamos no 5º episódio, hoje 26/7/2020, e se você perdeu os outros episódios, você pode entrar no YouTube ou no nosso grupo do Telegram. Tudo está lá. O nome é o mesmo, Consciência Hebraica, no canal do YouTube, Consciência Hebraica no Telegram. Você assiste os outros episódios. Seja bem-vindo. Nós vamos para o nosso trabalho estudando as parábolas, mas antes vamos fazer uma apresentação. Por que consciência hebraica? Das 4 potencialidades humanas, a mais interessante, que nos diferencia da natureza, é essencial. Temos o físico, o mental, o emocional, mas o essencial é onde estão 4 das maiores potencialidades humanas: a consciência, o arbítrio, a vontade e o amor. Você vai ouvir falar muito disso aqui. Por que consciência hebraica? Consciência, então, é a maior manifestação humana. E eu queria falar um pouquinho do hebraico versus o judaico. Para nós, o judaico é local, ou seja, pertence a uma cultura, a uma situação política, econômica, etc. O hebraico é uma essência que, claro, se manifestou muito no povo de Israel, mas que está em todos os povos. Então é como uma música clássica, ou seja, ela aconteceu na Europa única e exclusivamente. Foi um fenômeno ali que esteve no mundo europeu como uma manifestação máxima. Mas a música é uma manifestação em todos os povos. Tá? Todos os povos produziram música, mas a música clássica apenas se concretizou na Europa. Da mesma maneira, o pensamento hebraico, ele como música, ele está espalhado em toda a humanidade, mas de fato ele se manifesta de uma maneira muito particular no povo hebreu. Por isso vamos estudá-lo e tomá-lo como base para nosso desvendamento do nosso sentido cósmico de existência. Tá? E nesse meio vamos procurar tudo que está também nas outras culturas e que é muito interessante, que tem os matizes desta linha hebraica. Nesse sentido, nós temos um Jesus, hoje em dia, muito apresentado à grega. Agostinho, Aquino e Lutero tiveram influências do helenismo, da cultura grega. E a nossa proposta é um Jesus à hebraica, ou seja, consciência hebraica é um movimento que procura buscar o olhar original de Jesus sobre a espiritualidade humana. E olha, no nosso curso das parábolas, você vai ver e entender por que as parábolas e metáforas do Messias hebreu e Yeshua HaMashiach são sem comparação na literatura universal. Boa viagem, o curso é estimulante, você vai ter muito prazer, eu creio, aqui conosco. Bom, iniciando aí o nosso trabalho, eu queria destacar o seguinte título: o arbítrio, o ambiente e os potenciais. Nós vamos ver isso nas parábolas. E aqui, Mateus 13, a parábola do semeador. Então, eu já estou tratando, inclusive, de uma característica que nós encontrarmos o tema da parábola. Então, indo para mais uma linha, olha, queria dizer para você, não há apenas uma única explicação para uma parábola, e nem a melhor. São perspectivas. O que nós vamos tratar com você aqui é de uma perspectiva das parábolas. Não queremos dizer que é a única, nem a melhor, nem a mais profunda, mas é a nossa colaboração para a visão das parábolas. Nunca também o símbolo corresponde perfeitamente ao simbolizado. Você tem o símbolo e o simbolizado, Como, por exemplo, no farol vermelho, lá você tem a luz vermelha, representa o quê? Para que você pare. Então é o símbolo e o simbolizado. O símbolo é a luz vermelha, o simbolizado é o ato de você parar. Só que nas parábolas nunca há uma correspondência perfeita. Para nós compreendermos as parábolas, nós já falamos isso no início do trabalho, nós temos que ver o contexto.
ou seja, o que estava um pouco antes de Jesus aplicar esta parábola, a leitura da própria parábola, vermos se tem alguns termos que nós não conhecemos, compreendermos a história. Depois, vermos o símbolo e o simbolizado da parábola. E aí, qual é o tema do reino? Né? Eu já dei a dica lá em cima, dizendo, olha, a parábola do semeador vai tratar de arbítrio, vai tratar do ambiente que envolve e favorece o arbítrio, e vai tratar sobre os potenciais do ser humano. E agora, falando um pouquinho a respeito do contexto, né? Essa parábola também está em Marcos e em Lucas. Nós vamos colocar alguns termos diferentes dos outros evangelhos que aparecem no texto. E o confronto, nós vemos ali que há, de uma maneira bem especial, né? O que está ao redor do texto da parábola do semeador é um confronto entre religiosidade e espiritualidade. Jesus era um amante, era um vivente, vivenciava, né, vivia a espiritualidade. E os homens do seu tempo, muitos em parte, tinham um comportamento muito religioso. Ou seja, estavam preocupados com as normas, com a aparência externa das coisas, com regras que não eram bem refletidas, com a exterioridade da lei, não com o espírito da lei, e muitas outras coisas que distinguem a verdadeira espiritualidade da religiosidade. Não que a religiosidade seja ruim, seja má, é como a moral, ela é necessária no início, ela é necessária como um código inicial, mas se você evoluir, você não vai ficar na moral, você vai ir para a ética. Moral está sempre ligada a uma coisa mais local, presa ao tempo. Mas a ética é universal, a ética serve em todas as dimensões. Assim, a religiosidade ela é interessante, ela é propícia, ela serve para o início da nossa carreira. Né? Mas se nós permanecermos apenas nela e não alcançarmos a real espiritualidade, vamos ficar apenas na exterioridade e não vamos para a essência do processo da realização humana. E também lá tem uma passagem que fala a respeito da eleição dos 12, olha que interessante. A eleição dos 12 apóstolos está ali entre essa parábola do semeador e as mulheres que serviam Jesus com os seus bens. Então, esse contexto todo estimula Jesus a iniciar uma série de parábolas. Elas vão tratar do arbítrio, dos potenciais, vão tratar dessa questão da espiritualidade autêntica, do homem e das mulheres, os seres humanos se disporem a atender o reino com os seus bens, o que às vezes é difícil, a pessoa se converte religiosamente, mas o bolso é difícil converter. Então, assim, e também então, fala principalmente da alma feminina, né, mais dadivosa, mulheres que tinham propriedades, que tinham importância e que ajudavam o ministério de Jesus com os seus bens. E a eleição dos apóstolos, aqueles que vão ser preparados por Jesus. A palavra apóstolo quer dizer enviado. Então, é tudo isso que está no contexto e nós vamos agora adiante, vendo aqui os pontos principais. Né? Então, agora nós vamos fazer a leitura, vamos encontrar os termos e vamos ver a história. Isso é o nosso desafio agora. Olha, Mateus 13:1. No mesmo dia, tendo Jesus saído de casa, sentou-se à beira-mar, à beira do mar. Olha que imagem poética, bonita, né? Jesus e a natureza, e o que acontece? Você pode fazer um adentramento, né, nesta passagem, imaginando esta cena e contemplando esse momento. E no verso 2 diz assim: reuniram-se a ele grandes multidões, de modo que entrou num barco e se sentou, e todo o povo estava na praia. Então, aquelas pessoas já tinham um desejo de ensino, uma expectativa de ensino, foram até o mestre, quer dizer, já estavam sabendo que Jesus proferia palavras maravilhosas, então tinha todo o ambiente da natureza, e neste clima é que começa
Jesus a ensinar. E falou-lhes muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. Então, uma figura assim muito uma sociedade agrícola, né? Como era a sociedade que Jesus estava vivendo, essa imagem, né, que para nós pode não ser muito comum, que vivemos em cidade, né? Mas para eles era uma imagem muito fácil de ser compreendida. E Jesus então pega essa imagem e diz: esse semeador que sai a semear, então até aqui não temos nenhum problema de termo e nem de compreender a história, né? E quando semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho. O Evangelho de Lucas dá uma complementação dizendo que ela foi pisada na beira do caminho. E Mateus completa: e vieram as aves e a comeram, né? Então eu queria assim falar com você que aqui já começa um pouco de nós entendermos a história, né? Não é muito comum que um semeador semeie numa terra completamente imprópria. Então aqui começam as diferenças entre o símbolo e o simbolizado, né? Que não há uma perfeição. Então este não é um semeador descuidado, é porque Jesus vai dar ensino com esse semeador. Normalmente um semeador não semearia na beira do caminho, seria improdutivo isso, né? Mas depois nós vamos compreender o que isso significa. Este semeador e do que ele está semeando, ele não está escolhendo terra. Olha, isso é muito importante para nós entendermos a história. É um semeador que não escolhe a terra em que está semeando. Então vamos continuar a leitura e ver. Bom, então aqui, como ele semeou ali na beira do caminho, a semente foi desperdiçada, pisada, e aves também vieram e comeram uma semente. E outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra, e logo nasceu, porque não tinha terra profunda. Então, olha, continua aqui a alternância de lugares, né? Então, tem uma figura que é a beira do caminho, tem as aves que comem, depois a outra cai em lugares com pedras, não tinha muita terra, parece que ali houve facilidade da semente brotar, mas faltou profundidade, né? É isso que ele quer dizer. Mas saindo o sol, queimou-se por não ter raiz, secou-se. Olha, Lucas dá mais uma dica, dizendo assim, pois não tinha umidade. Então faltava muitas condições ali para que a semente pudesse vingar e prosperar. Ela nasce rápido, mas ela não consegue suportar as adversidades porque faltava umidade, profundidade. E a outra caiu entre espinhos. E os espinhos cresceram e sufocaram. Marcos completa dizendo assim, que ela não deu fruto, ou seja, ela caiu num ambiente também não muito propício, porque a terra até era boa, tinha uma qualidade para crescer, mas os espinhos cresceram mais do que a semente. Então ela acaba não dando fruto, ela nasce, mas ela fica sem alcançar um desenvolvimento pleno. E aí ele completa, mais outra caiu em boa terra e dava fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30 por um. Bom, então acho que deu para você compreender a história, não tem nenhum termo aqui muito complicado, né? Eu acho que todos os termos estão tranquilos de serem entendidos, fizemos a leitura. Então vamos adiante no nosso trabalho e vamos pegar Mateus 13, 18, e aí nós vamos... É importante isso que vai estar escrito aqui, olha. Em Marcos, está dito assim, Marcos 4,13, né? E também Mateus 13, 18, que é o contexto ali, estou fazendo uma harmonia entre os dois evangelhos. E disse-lhes, não percebeis esta parábola? Como entendereis todas as parábolas? Porque eles foram pedir
para que Jesus ensinasse a eles qual era o sentido daquela parábola. Aí você fala, Jesus chama a atenção deles, vocês não estão entendendo nada, né? Mas assim, não é que Jesus estava ali querendo chamar a atenção deles. Essa passagem é uma passagem didática. Não é propriamente que ele estava chateado, decepcionado com os apóstolos. Não. Está querendo dizer algo para mim e para você, para nós. Inclusive, na próxima parábola, que é a do joio, nós vamos precisar disso. Grave bem esse ponto. Ele está demonstrando com isso que ainda não havia condição consciencial nos apóstolos, mesmo estando com eles, mesmo eles sendo aqueles que caminhavam mais com Jesus, de compreender o que era mais profundo. Tanto que na parábola do joio e do trigo, que nós vamos ver do trigo e do joio, que nós vamos ver mais adiante, Jesus dá uma explicação, mas não dá a explicação mais profunda. E muita gente nem questiona, porque se a explicação foi dada por Jesus, então ela está correta. Mas aqui nós estamos entendendo por quê, ó. E disse-lhes, não percebeis esta parábola? Como entendereis todas as parábolas? Quer dizer, vai vir parábolas muito mais profundas aí, vocês não vão entender. Então Jesus já está dando a dica para nós ficarmos atentos que mesmo a explicação que ele às vezes dá de uma parábola, ele rebaixa o entendimento e às vezes a pessoa não estudando a parábola com mais profundidade, ela não pega o sentido mais profundo. Então, ele agora dá uma explicação. Ouvi, pois, vós a parábola do semeador. Então, em Marcos 4,14 diz assim, o que semeia a palavra, ele está completando, né, dizendo, há um que semeia a palavra. Então, a todo que ouve a palavra do reino e não a entende, vem o maligno e a arrebata o que foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Deixa eu então colocar para você aqui uma ideia entre o símbolo e o simbolizado. Olha, nós vamos começar a estudar as parábolas assim, fazendo uma coluna para o símbolo que Jesus escolhe e tentando descobrir a profundidade do que ele quer simbolizar com este símbolo. Então ele agora aqui está explicando. O semeador. Então ele diz lá, o que semeia, semeia a palavra. Ou seja, o semeador é o que leva a palavra. Todo discípulo de Jesus, ele é um semeador. Não há um discípulo de Jesus. Ah, mas isso é só para quem é apóstolo, evangelista e etc. Olha, não aceite isso. Não, a sua fé vai contigo aonde você for. Sempre vai ter uma oportunidade, alguém que está precisando. Né? Todo discípulo de Jesus é um semeador desta palavra. Ele sempre vai dar alguma coisa, um testemunho, algo que aconteceu com ele, vai haver uma oportunidade, vai existir uma oportunidade e ele vai poder falar. Então, aqui o simbolizado, o semeador, é o que leva a palavra e é para todos nós. Né? A semente, ele diz aqui, é a palavra de Deus. Né? Mas deixa eu falar algo aqui para você. Né? O que seria esta palavra de Deus? Você diz, não, é a Bíblia. Né? Claro, evidentemente, são os textos inspirados ali expressam a palavra de Deus. Mas, se nós formos olhar com bastante profundidade, a palavra de Deus também é uma qualidade do próprio verbo, do próprio Espírito de Jesus. Né? Porque a palavra de Deus é aquilo que toca a essência do homem. Então eu vou pegar agora o nosso gráfico do homem e vai ficar mais claro o que eu quero explicar para você sobre o que é a palavra de Deus. Olha, eu vou colocar aqui o nosso gráfico do homem e vou explicar para você um pouco deste sentido. Se você observar aqui a palavra o gráfico do homem, né, que nós temos aí, ó, você vai ver que há
uma qualidade aí vermelha, né? Vou pegar direitinho aqui para ver se está isso. Eu retirei ela do modo tela, vou ampliar um pouquinho para você. Isso. Agora vai ficar melhor para podermos conversar. Olha, esta natureza aqui, que está em vermelho, é a natureza anticrística do homem, né? Nós nascemos aqui, este ser representa a consciência humana. O nosso ser, ele nasce aqui, ó, nesta qualidade. Todo homem nasce morto espiritualmente, né? Todo homem nasce com a sua consciência vinda desta natureza. Isto aconteceu, inclusive, evolutivamente, né? Por quê? Você imagina, se a cristicidade ela é um produto que não nasce inicialmente na história humana, no animal hominal, né? O animal hominal é instintivo e o que faz com que ele prevaleça na evolução, em todo o processo de desenvolvimento humano, não é o amor. Né? O amor ele vem mais tarde. Então, é o instinto de sobrevivência que fez com que a nossa espécie fizesse coisas aí não muito éticas, né? Lá para trás, você imagina como é que era a humanidade no meio da selva, resistindo, lutando. Então, o nosso animal hominal, ele nasce a partir dessa natureza instintiva, natureza anticrística, e a nossa consciência nasce dali. Nós somos filhos dessa natureza. A espiritualidade vai crescendo, vai se desenvolvendo, vai aflorando e vai cada vez mais se manifestando. O Cristo é a culminância já do processo. Ele é um homem que vem através de uma genética espiritual feita num povo, misturada com outros povos também, porque o povo judeu sempre foi muito misturado, e ele vai crescendo, ele surge na culminância, na plenitude da evolução humana. Já com a consciência, ele é o primeiro homem e o único em que a consciência nasce na natureza crística. Por isso ele pode ser formado à imagem e semelhança de Deus. Então aqui já são coisas muito profundas. Então o que é a palavra de Deus? Vamos voltar para a gente compreender essa parábola com mais profundidade. Esta qualidade aqui, a qualidade azul, é a qualidade crística. Então nós nascemos com a consciência aqui, mas essa qualidade fica nos bombardeando, fica nos chamando para a conversão, para a tomada da consciência do nosso sentido existencial de vida. Então esta qualidade chama-se Espírito Santo, que está em nós. Esse é o Espírito que se santifica. E o Espírito de Yeshua, Hamashia, ele toca nesta natureza nossa e chama a nossa consciência para vir para cá. Então, quando você fala, quando você diz a palavra hebraica de Gênesis a Apocalipse, quando você fala de você, quando você vive eticamente, você está emitindo a palavra de Deus, que é a unção, a qualidade, a virtude do Espírito Santo. Tem uma frase, inclusive, de Assis, né, Francisco de Assis, que foi um homem maravilhoso, um discípulo de Jesus com qualidades impressionantes, que ele tem uma frase que nos deixa inquietos, que é enigmática. Ele fala assim, olha, nós devemos pregar o Evangelho a todo tempo, a toda hora, a todo momento. E se precisar, falando. Então, como se nós devemos pregar, mas pregar não é falar? Então, Assis falou, olha, essa é a última coisa que deve ser feita, né? Porque você precisa vivê-la primeiro. É isso que Assis queria dizer, né? Nosso Chico de Assis, ele tinha a ética como ponto principal. Então, voltando aqui, a palavra de Deus, aí nós vamos voltar para o nosso estudo e você vai ver que agora vai ficar mais claro o sentido. Olha, semente é a palavra de Deus, sim, de Gênesis a Apocalipse, mas ela também é o verbo divino, é o Espírito Santo, é a qualidade crística, porque é essa que toca e que faz as pessoas se converterem, né? E aí nós temos nessa parábola o tipo de terra. Você vê, ó, essa, por exemplo, nessa
parte da parábola em particular, qual que é o tipo de solo que está aí? É a beira do caminho, né? Então, a terra aqui, o tipo de terra são as pessoas. E como ouvem, a atitude com que ouvem. Então, a beira do caminho representa um tipo de terra, né? Mas, por exemplo, essa terra, como estamos dizendo ali, o tipo de terra, né? Depois o maligno e as aves representam os abissais, os interesses, os desejos, né? Porque fala ali, olha, foi colocada no meio do caminho, né? Na beira do caminho, e o coração foi retirado pelo maligno, né? Então, o maligno, as aves representam os abissais, os interesses e desejos daquela natureza anticrística que eu acabei de descrever para vocês. O tipo de terra representa as pessoas, mas também pode representar um período da nossa vida, né? Então, para você poder compreender melhor, né? Você, num período da tua vida, pode ser à beira do caminho. Mas isso não é uma coisa fixa. Há o arbítrio. Há mudanças que são possíveis. Você pode ser o pedregal numa determinada fase da tua vida. Numa outra fase da tua vida, você pode se tornar a terra boa. Inclusive, você pode começar produzindo a 30 e depois você pode produzir a muito mais. Então, tudo isso está falando a respeito do arbítrio e também está falando do ambiente, né? Quando você é à beira do caminho, você tem mais acesso a determinadas forças da natureza. Então, o que são os abissais, né? Se nós formos buscar aqui o nosso outro gráfico, que é o gráfico da criação, queria que você entendesse bem isso daí, né? Deixa eu abrir aqui o nosso gráfico da criação e eu vou aumentar ele. Você vai entender isso, assim ficou melhor. Então nós vemos aqui no gráfico da criação que nós temos uma esfera abissal, né? O abismo, o tempo, a morte. E essa morte atua em todo o universo. E aí nós vamos para o nosso gráfico do homem. Ela vai atuar aonde, né? Vai atuar aqui nesta natureza, que é a natureza anticrística. Então, essas aves representam essas forças do abismo que influenciam o homem no sentido da morte, né? No sentido antibiótico da vida, né? Então, isso é algo que nós devemos levar em consideração. O ambiente importa. Eu gosto muito da regra que há no ANON, né, nos Alcoólicos Anônimos, também nos Narcóticos Anônimos, né? Lá fala, olha, evite lugares, pessoas e situações que te despertem, que te aproximem da tua adicção. E aproxime-se, é a regra, evite e aproxime-se. E aproxime-se de lugares, pessoas e situações que favorecem a você largar a tua adicção. Então, essa parábola de Jesus, ela trata a respeito do ambiente. O ambiente da beira do caminho, ele é propício a que seja pisada a palavra que está em você. Ela é sujeita a que uma ave venha e retire, que são essas influências cósmicas abissais. Então, tudo isso está favorável para quem está à beira do caminho. Se você não tem entendimento, né, você vai continuar sendo à beira do caminho e a palavra vai continuar sendo retirada de você, desperdiçada, ela nem chega a brotar. Então, voltando para o nosso texto, espero que você vá compreendendo aí cada vez melhor, né, esses sentidos. Vamos aqui para o nosso texto, olha lá. Semeador, o que leva a palavra, a semente, é a palavra de Deus, mas é muito mais, é o verbo, é o Espírito Santo, é essa irradiação, é a atitude. E o tipo de terra são as pessoas, como elas ouvem, a atitude delas. E o maligno e as aves, os abissais, forças que são antibióticas,
seja, contrárias à grande visão de vida, energias que te puxam para aquilo que é mais instintivo, para aquilo que é imediato. E o tipo de terra? Nós podemos mudar a nossa terra? Podemos. É uma questão de você despertar. A beira do caminho representa o quê? A beira do caminho representa ocupação. Né? O que acontece normalmente na beira do caminho? Passa muita gente, as aves vêm. Então, ocupação, agitação, ansiedade. Né? Então, uma pessoa que está nessa condição de vida, se ela não despertar, é muito difícil que haja possibilidade da palavra prosperar. E se a palavra não prosperar, ela vai estar perdendo o sentido, porque a terra, ela deveria produzir, mas a terra boa, né? E nós podemos ser a terra boa. Então, o que eu estou estimulando você aqui é para você prestar atenção como é que está a tua vida. Será que você está num momento tipo beira do caminho? Desejos, agitação, ansiedade, né? Uma coisa superficial, e que você não tem tempo para a espiritualidade, não dedica nada, não quer saber, só para lá, para cá, para lá, para cá, para lá, para cá. Então, essa é uma dica da parábola. Vamos agora continuar para a nossa próxima. Olha, Mateus 13:20, o que foi semeado nos lugares pedregosos, esse é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Marcos diz assim, recebe com prazer, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração. Lucas escreve, apenas creem por algum tempo, sobrevindo a angústia e a perseguição. Marcos também fala tribulação, por causa da palavra, logo se escandaliza. Então, o que é que nós temos aí como símbolos? Lugares pedregosos, é um dos símbolos. Então, está representando superficialidade, oscilação, medo. Será que a tua vida está sendo regida por isso? Não ter raiz pode ser um momento ou pode ser uma atitude. Por causa da palavra, né? Conflito da natureza crística e anticrística dentro de nós. E escândalo é uma pedra em que você tropeça. Então, tratando desses elementos aí da parábola, nós vamos ver que é uma outra característica. À beira do caminho, a semente nem chega ali a se fixar, mas nos lugares pedregosos, ela brota logo. Às vezes você fala das coisas espirituais, do sentido espiritual para alguém, é diferente daquele da beira do caminho, que a pessoa não quer nem saber de nada, não está nem condição de ouvir, não. Essa pessoa, olha, acha interessante, se entusiasma, vai com você a uma reunião, vai a um grupo de estudos. Mas o que acontece, né? Essa alegria, esse prazer que ela sente aquele toque na natureza crística dela, né? Vamos pegar aqui o nosso gráfico e você vai poder dar uma olhada, ó, de novo, né? O que acontece? Ela recebe a palavra, ou seja, ela está com a consciência aqui, ela está numa uma qualidade de beira do caminho. Mas você vem, alguém aqui de fora vem, traz a palavra, ela sente essa qualidade dela se mover, a chamar a consciência dela, ela sente uma alegria inicial, porque ela não tinha experiência dessa natureza, né? Mas isso é no começo. Então tem todo um movimento aí de quem está falando a palavra para ela, essa influência do Espírito Santo toca, a consciência dela começa a oscilar, ela sente uma atração por as coisas que são espirituais, né? Tudo isso acaba acontecendo, mas vamos voltar aqui para o nosso slide, né? Olha, ela tem superficialidade, ela oscila, ela tem medo, né? Então, se nós formos aí observar o que acontece, a pessoa recebe aquilo com alegria, mas diz ali que antes é de pouca duração, né?
sobrevindo a angústia, a perseguição, e aí ele fala, por causa da palavra. Né? Por quê? Porque a nossa natureza anticrística, ela vive sem parâmetro. Né? Ela vive com que parâmetro? Da sociedade, dos valores locais, culturais, que oscilam para lá e para cá, que estão sujeitos à moral. Né? Então, quando ela começa a receber um conceito sobre ética e espiritualidade, ela vai percebendo que a vida dela não corresponde bem a isso. E aí ela tem uma opção, porque ela tem uma natureza que está acostumada a esse tipo de vida, antiética, né? Que na sociedade é considerada normal, porque o normal é o normótico, é a normose, é uma inflamação da normalidade, distorcida. Então a palavra começa a alinhar a pessoa, porque ela vai falar, olha, você vai viver pelo amor, não pela sensorialidade, pelos sentidos, pelo prazer instantâneo e imediato, você vai amar as pessoas, considerá-las. Então, pessoa que namora com todo mundo, ela começa a falar, poxa, eu preciso ter um sentido mais de responsabilidade, né? Ou se a pessoa é um comerciante, é um industrial e ela não tem parâmetro nenhum, é antiético, corrupto, coloca a mão no dinheiro, não é assim? Muita coisa atrapalhada e errada aí da nossa vida. E quando a pessoa entra na ética da espiritualidade, ela olha o ambiente, ela olha os fatores ligados à humanidade, né? Então, às vezes, ela não vai querer ganhar tanto, ela vai querer equilibrar melhor as coisas, ela vai ter um sentido mais ético. E isso atrapalha alguns interesses das pessoas. Aí é que entra o conflito. Então, você percebe aqui, ó, acompanha comigo, né? Mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração. Apenas creem por algum tempo, sobrevindo a angústia. De onde que vem essa angústia? Vem o aperto, porque a pessoa ela tem um tipo de vida que muitas vezes não consegue bater com aquilo que a ética propõe, ela tem que fazer uma escolha. Então tem aí voltando lá, lugares pedregosos, né? Superficialidade, oscilação, medo, a pessoa tem medo. Medo porque ela está agarrada nas coisas materiais, né? Está agarrado nas coisas que é a autoimagem dela, os valores da sociedade e tudo isso. Então a pessoa fica assim e ela desiste do sentido da vida, desiste da vida. Ah, mas a vida não é só religião, não é mesmo? Mas espiritualidade é. Porque a espiritualidade é o sentido da vida humana. Né? Se você é um ser que se afasta da tua espiritualidade, você se afasta, na verdade, do sentido primordial da vida humana. Né? As pessoas que estão num momento de vida ou que optaram pelo niilismo, né? Pelo ateísmo, por coisas desse tipo, ou por um ceticismo que nunca chega a nenhuma afirmação de nada, ou um agnosticismo que todas essas posturas, todas essas posições, a pessoa está arriscando, né? Porque não há sentido nenhum, não há uma vida infinita, não há uma proposta. Sim, há uma proposta. O universo não vai do nada para o nada. Né? Então, nesse sentido, olha, Jesus descreve um tipo de pessoa, superficialidade, oscilação, medo. Não é o caminho do amor, não é o caminho da confiança, não é o caminho da fé. E assim a parábola continua. E o que foi semeado entre os espinhos, este é o que ouve a palavra, e a Lucas completa, indo por adiante, né, por diante, mais os cuidados deste mundo e a sedução, ó, Marcos fala, engano, né? Então Lucas fala que foi semeado entre os espinhos, ouve a palavra, e caminhando através da palavra, né? Tentando caminhar com a palavra, né? E ele fala assim, os cuidados deste mundo. O que são os cuidados deste mundo? A sedução, o engano, a riqueza, deleites, a ambição por muitas coisas, entrando, sufocam a palavra e ela não dá frutos, ela fica infrutífera. Lucas, não dão fruto de maneira plena.
Então, deixa eu te falar algo, né? Olha, como nós dissemos, né? Você pode ter o teu tipo de terra alterada na tua vida, graças a Deus, isso é mutável. Mas beira do caminho e lugares pedregosos, né? O pedregoso ouviu, sentiu um pouquinho de alegria, agora vem um lugar que já nasce muita coisa ali, porque os espinhos estão indo bem ali, a semente cai ali e brota também. Aí é uma disputa. E, infelizmente, nesse caso, a disputa é perdida pela palavra, pela semente, né? Por quê? Porque a pessoa ela está totalmente fixada em coisas que são antinômicas, né? Ela tem uma antinomia, ela vai num sentido de valores contrários àquilo que o Evangelho descreve. Então, voltando aqui, você vai ver que quando a gente vai aqui para o símbolo e para o simbolizado, né, lugares espinhosos vão representar aí desejos, cobiça, sedução, ambição. Fala, poxa, mas a vida é isso. Não, a vida não é isso, não. Não. A vida é isso? Então, será que é isso? Não. Muita gente aí que está no sucesso, na fama, quanto mais dinheiro, às vezes pior, mas hoje em dia não é só isso, não. Hoje em dia, pessoas sem condição nenhuma, né? Nas comunidades aí, as favelas, né? As periferias, né? O que as pessoas querem viver já não é mais sexo, drogas e rock and roll, né? Agora é funk, drogas e sexo, né? Mudou aí. Mas assim, um sentido horizontal, totalmente horizontal. Vai ficando cada vez mais na condição animal, né? O animal, se você der espaço para ele, se você der comida para ele, e se ele puder se reproduzir, ele está satisfeito. O sentido da vida dele é esse. Agora, será que nós fomos criados apenas para isso? Será que este é o sentido da vida? Então, nós vemos que não. Então, aqui a palavra nasce, mas cresce na pessoa, a pessoa que recebeu a palavra, brotou, a planta brotou. Mas não dá para conciliar. A pessoa não faz uma opção. A gente vê muita gente aí do meio artístico, né, que recebem o Jesus, o Evangelho, a gente ouve falar que a pessoa se converte, que a pessoa mudou, foi para um caminho espiritual. Não querendo julgar ninguém, né? Cada um é que deve olhar essa parábola e ver como está a sua vida, se a sua vida ela está em harmonia com isso. Mas você vê, à beira do caminho nem se fala, mas os lugares pedregosos e espinhosos, a palavra nasce, ela cresce. Aqui fala que ela só não dá fruto. Então a pergunta para mim e para você, mais do que para qualquer outra pessoa, é: nós estamos dando fruto? O que é o fruto, né? Será que nós estamos vivendo o amor, o caminho do amor e produzindo isso em nós? Então está aí, ó. Desejos, cobiças, sedução, ambição sufocam a palavra. A palavra não consegue dar fruto. Ó, Lucas é que tem a expressão melhor ali, ó. Não dão fruto de maneira plena. Até dão algum fruto, até a pessoa tem, ela fica na religiosidade cristã, coloca o adesivo lá no carro, tem a Bíblia, conhece alguns versículos bíblicos, mas lá no interior e no modelo, no estilo de vida que ela tem, não acontecem mudanças. Então, não é suficiente, a pessoa está fora do caminho da graça, né? A graça, ela cobre todas as coisas, mas ela é ativa, ela é transformadora. Então, pode ser que a pessoa esteja em mudança, sem dúvida nenhuma, não devemos julgar ninguém, né? Pode ser que ela esteja num período de transformação, ela começou como beira do caminho, depois ela já está como os pedregais, e agora, de repente, ela já está no espinhão. Tá? Então, às vezes nós não podemos julgar uma pessoa num meio de discípulos. Eu queria até
dizer isso. Eu, no começo do Evangelho, cobrava muito de mim e dos outros também, e exigia coisas das pessoas. Nós não devemos fazer isso. Então, a parábola, ela mostra que o solo é móvel, né? Uma pessoa, durante um período da sua vida, ela pode começar com beira do caminho, depois ela pode ir para os espinhos e ela vai melhorando, né? Para os pedregais, depois para os espinhos. E as coisas vão sendo mudadas e alteradas. Mas precisa se dar a mensagem de que há caminho para seguir, há evolução para acontecer. Ok? Então, vindo aqui, mas o que foi semeado em boa terra, esse é o que ouve a palavra. E em Lucas diz assim, a conservam num coração sincero, honesto e bom, e a entende, e dá fruto. Olha, está descrevendo várias etapas aqui. Um produz 100, outro produz 60, outro produz 30. Então nós temos aqui o símbolo e o simbolizado, a boa terra, que é o quê? Uma atitude da consciência, né? E o 30, 60 e 100 são as diferenças potenciais humanas. Deixa eu falar algo para você aqui, para mim também, para todos nós. Cuidado com o julgamento. Julgamento é uma atitude típica da religiosidade, né? Nós precisamos tomar muito cuidado. Existem parâmetros? Sim, existem. Nós devemos estimular as pessoas a crescerem, melhorarem, ampliarem a sua condição e a sua capacidade? Sim, sem dúvida nenhuma. Mas cuidado, porque, primeiro, os solos mudam e você pode estar impedindo que alguém que é beira do caminho vire região pedregosa, e depois vire espinho, e depois vire terra boa. Então, o Sermão da Montanha deixa claríssimo, não julgueis para que não sejais julgados, porque com a mesma medida que você vai julgar, outras pessoas vão te julgar também. Então, nós não temos esses parâmetros na mão. Você vê que, mesmo aqui, ó, voltando, mesmo aqueles que são a boa terra e que conservam, olha, no coração sincero, honesto, né, bom, eles entendem, buscam conhecimento, entendimento e dá fruto, que é a vivência. O entendimento, o que é? O conhecimento é importante, mas não adianta entender e não dar o fruto, porque precisa acontecer o fruto. Agora, o que dá fruto, um produz a 100, outro a 60 e outro por 30, ou seja, uma semente dá 100, uma semente dá 60 e uma semente dá 30. Então nós temos potenciais diferentes. Olha, então, primeira coisa, nós não podemos julgar ninguém, porque nós não sabemos, primeiro, o quanto que aquela semente já está produzindo. De repente, ela já está produzindo o potencial máximo dela, que é 30. Aí o de 100 começa a apontar o dedo para ela, dizendo que ela não fez o que é necessário. Mas ela já fez. O que de 60 vai poder condenar o 30? Não vai poder. E o de 100 nem o 60. E também nós não podemos condenar a fase de vida da pessoa. Então nós temos que ser compassivos, misericordiosos, conosco e com os outros. Porque é a graça e o amor de Deus que fazem o caminho mudar, que fazem a perfeição ir sendo vivida e sendo ampliada, né, na nossa vida. Então, nós precisamos contar integralmente com a graça e com o amor. Ele é que são os fundamentos principais, né? Então, aqui nós, com isso, vimos os elementos principais, né, da parábola, e agora vamos dar início. Temos ainda alguns minutos, eu vou fazer uma introdução, porque olha só o título que nos aguarda. Olha, essa parábola que entra agora, sobre a origem das trevas e da luz.
e as consequências e a necessidade. Então nós vamos fazer um caminho aqui longo, porque a parábola do trigo e do joio e do trigo, é uma parábola das mais profundas. Então se prepare aí, porque nós vamos ingressar num caminho de muita reflexão. Olha, Mateus 13, parábola do joio e do trigo. Então vamos ver aqui, ó. Novamente falamos, né? Não há uma única explicação, nenhuma melhor, tudo são perspectivas, o que a gente quer é que você cresça, se você tem uma visão melhor, que serve mais, que está mais correta, fique com ela, são só perspectivas, não queremos aqui agredir ninguém daquilo que a pessoa compreende. Nunca um símbolo corresponde perfeitamente ao simbolizado, e nós vamos também nessa parábola fazer o nosso exercício, contexto, leitura, termos, história, símbolo e simbolizado e tema do reino. O tema do reino, quando Jesus diz o reino dos céus é semelhante a... Então, que parte do reino é que ele está tratando? Nesse caso, ele vai falar sobre a origem das trevas e da luz, o papel dela e as consequências para a natureza humana. Então, nós vamos entrar em coisas maravilhosas, coisas profundas aqui. Olha, o contexto, né? Somente Mateus trata dessa parábola, os outros evangelhos não a têm. É interessante que essa parábola ela está bem numa área agrícola, né? Ou seja, não tem ali a parábola do semeador, depois a parábola do joio e do trigo e depois a semente de mostarda. Agora, isso foi acaso? Não, você vai ver que não. Depois nós vamos fazer um arco com essas três, né? Que nós já podemos aqui suspeitar, né? A parábola do semeador nos falou do tipo de terra e a semente, que é fundamental ali, que é a palavra, né? Aqui agora, na parábola do joio e do trigo, a semente não é mais a palavra de Deus. A semente muda de símbolo. E aí nós vamos ver que interessante que isso vai ficar, né? E depois, na outra parábola, que é a da semente de mostarda, também há um significado diferente. Então Jesus pega três tipos de sementes e de situações diferentes e vai nos dar ensino a esse respeito, né? Então, vamos para a leitura, para os termos e para a história, né? Eu acho que com isso a gente completa hoje e já podemos terminar o nosso encontro. Mas assim, Mateus 13, 24. Propôs-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeou boa semente no seu campo. Então, nenhum termo complicado aí, estamos entendendo bem a história. Tem um homem, esse homem é um senhor, dono de um campo, ele tem a boa semente e lança a semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, você percebe aqui que tem homem no singular e homens no plural, né? Veio o inimigo dele, dele quem? Dos homens ou do homem? Então aqui o inimigo é do homem, né? Esse homem é o dono e os outros homens estão trabalhando ali na terra junto com ele, né? São certamente servos dele, empregados dele. Semeou joio no meio do trigo e retirou-se. Olha, esse joio e trigo é uma planta que as duas são muito parecidas, principalmente na origem. Mas na frutificação, o fruto que ela dá é diferente. Então, o trigo e o joio, quando nascem, são muito parecidos. Quase não dá para distinguir os dois. E depois o joio, ele entrelaça a raiz dele com a do trigo. Ele é uma planta que entra dentro da mesma raiz, da mesma terra, e fica todo entrelaçado. Um dos comentários que, se você procurar na internet, aí vão ser citados, é que inclusive havia uma lei romana que era proibido, por uma questão de inveja ou concorrência, um agricultor lançar joio na plantação de um outro agricultor que estava plantando trigo, porque isso causava um problema muito grande.
na colheita, na separação, atrasava tudo. Então tinha até uma lei romana que parece que proibia isso. Então nós vemos que era uma prática que às vezes acontecia por inveja e etc. Então talvez isso seja, o pessoal cita fontes e tudo mais, e Jesus usa isso ali da prática da agricultura, né? Então, o inimigo vem, semeia joio no meio do trigo e retira-se. Quando, porém, a erva cresceu e começou a espigar, ó, você vê que quando ela está pequenininha não dá para perceber, mas quando ela vai começar a dar espiga, aí é que o joio aparece, porque ele dá o fruto diferente. Olha que interessante, né? Jesus pega uma figura da natureza maravilhosa que representa um símbolo cósmico incrível. Por quê? Que fruto é esse, né, que acaba acontecendo nesta história? Depois nós vamos ver o símbolo e o simbolizado. Eu quero te estimular, se você puder, até parar a gravação e ver a parábola, fazer você o exercício do símbolo e do simbolizado. É muito bom você fazer esse exercício. Depois a gente confere e vê, né? Como eu disse, não há uma coisa fixa, apenas perspectivas. De repente você chega a conclusões um pouco diferentes, não tem problema. Mas de qualquer maneira você pode acompanhar, fazer esse exercício. Então aqui ele diz, quando a erva, porém, cresceu, começou a espigar, então apareceu também o joio. Chegaram, pois, os servos do proprietário e disseram-lhe, Senhor, não semeaste no teu campo a boa semente? De onde, pois, vem o joio? Então eles perguntam, o que aconteceu, né, para o proprietário? Ora, será que a semente foi ruim, né? Será que houve um erro na semente que foi comprada? Será que a semente não era boa? Eles falam, não, mas a semente era boa. O que aconteceu? Por que está acontecendo isso? Nasce o trigo e o joio está ali no meio. O que aconteceu? E aí, então, vem a explicação. Respondeu-lhes, algum inimigo é quem fez isso. Ou seja, não há maiores detalhes, mas ele sabe, olha, é um inimigo que fez isso. Os servos disseram, queres, pois, que vamos arrancá-lo? Então, qual que é a ideia que o pessoal estava dando, né? Ou seja, olha, vai atrapalhar a colheita, vai atrapalhar a força do trigo, né? Nós vamos arrancar, né? Mas aí você vê que há o dono, o senhor da terra, tem uma visão clara a esse respeito. Olha, o que ele diz? Ele, porém, disse, não, para que ao colher o joio, não arranqueis com ele também o trigo. Eu queria que você prestasse bem atenção nesse detalhe. Não dá para separar enquanto está havendo crescimento. E aí nós vamos entrar em chaves, né? E essa parábola vai ser muito exigente, porque os apóstolos não a entendem. E é uma parábola muito difícil mesmo. E Jesus dá a explicação dela. Só que aí eu venho preparando vocês para isso, porque eu sei que é muito difícil o que eu vou falar aqui, que a explicação que Jesus dá, ele rebaixa o entendimento da parábola, ele simplifica, porque eles não têm condição de compreender. E a maioria das pessoas, como é Jesus que explica, eles não vão procurar entender a parábola com mais profundidade. Eles ficam satisfeitos. Você pega aí na internet e digita a parábola, muita gente escreve isso. Não, essa daí Jesus explicou, não tem nem o que entender. Está aqui, ó, Jesus mesmo explica. Mas ele não deu a explicação total, porque ele viu que eles não tinham condições de compreender. Foi que nem na questão do Apocalipse. Jesus dá um Apocalipse dele, que até nós temos um curso, se você quiser procure no nosso canal, o Apocalipse de Jesus, mas Jesus dá muito sintetizado. Quando ele revela para João, é que ele dá uma visão mais profunda e completa. Então aqui nós vamos ter que lidar com isso, né? Então veja o que é dito aqui. Ele, porém, disse, não para que ao colher o joio não arranqueis com ele também o trigo, deixai crescer ambos juntos até a ceifa. Ora, o que é essa ceifa? E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros, ajuntai primeiro o joio, atai-o em molhos, para o queimar, e o trigo, porém, recolhei-o no meu celeiro.
Então você já pode estar imaginando o que acontece neste momento, né? Eu queria te agradecer de você fazer essa caminhada com a gente, né? E queria estimular você a entrar no nosso canal do YouTube e se inscrever. Inclusive, além de se inscrever, se você puder, indique o canal para alguém, fale do nosso trabalho, né? Ou seja, lá no YouTube tem todos esses vídeos, vários estudos, playlists que estão organizadas, então você pode entrar lá, Consciência Hebraica. E também a gente estimula que você entre no nosso grupo do Telegram, porque é uma verdadeira biblioteca. Quando você entra no Telegram, o passado está todo lá. Então, tudo que nós já publicamos, você tem acesso. Nós queremos te agradecer e pedimos para que a vida abra os teus horizontes, que Ave Elohim Adonai em Yeshua HaMashiach possa iluminar a tua mente para que o conhecimento leve você a uma vida infinita, evolutivamente, e que você alcance a vida que jamais vai se extinguir. Até mais, não perca o próximo episódio do nosso Parábolas de Jesus.